tenho certeza que nós vamos conversar aqui meia hora e vamos esquecer o mundo lá fora. Não que às vezes a gente não dê uma desviadinha, né? Posso passar? Não que a gente, de vez em quando, dá uma escapadinha. Mas a gente tem que aprender a santificar o tempo da gente, dedicando mais tempo à espiritualidade. Nosso tema hoje vai falar sobre a lei do trabalho, e um dos itens lá da questão da lei do trabalho é exatamente essa. No trabalho, nós não só desenvolvemos a força física, não só desenvolvemos a força inteligente, né? Por causa que a gente precisa, às vezes, de inteligência para bolar uns equipamentos, para bolar umas peças, né? Para produzir mais, enfim. Mas a gente desenvolve o espiritual também. Ele nos mostra que a gente, ao trabalhar, também desenvolve o espiritual. E é bem lógico isso, né? Porque quando a gente está concentrado fazendo algo, tem duas situações, né? Uma que a gente gosta, e às vezes a gente está fazendo alguma coisa que a gente parece que não gosta. Mas o gosto da gente, às vezes, não é o mais importante. Talvez o mais importante fosse sempre a gente refletir sobre o que, se eu estou aqui, estou fazendo isso, não me agrada, mas eu também não dou o passo para sair, para buscar uma nova opção. E eu reconheço que é uma oportunidade de vida eu estar naquela posição, muda bastante. Muda bastante. Porque a gente sempre acha que as conquistas são unilaterais, né? A gente que conquistou. E a gente, na religiosidade, aprende a respeitar a oportunidade. Às vezes a oportunidade é muito pequena, mas para o tamanho da gente é o suficiente. Às vezes a oportunidade é muito grande, então para alguns a oportunidade é muito grande, mas para outros ela é muito pequena, mas ela é igual para os dois. Porque não é o tamanho da empreitada, não é o tamanho da atividade que você está desenvolvendo é que vai medir se você é mais ou menos. Se eu estiver fazendo uma tarefa humilde, simples, com dedicação, com amor, empenhado naquilo, vibrando naquilo, ela vai valer muito para o meu crescimento espiritual. Por quê? Porque eu estou aproveitando o que é meu. Às vezes a gente diz assim, nossa, o tipo do lugar estava muito bom. E a gente às vezes não diz por que estava bom. O que tinha lá que bateu tão forte e a gente aproveitou bem. É a lucidez que a gente estava observando de fora e aproveitou melhor aquele ensinamento. Aproveitou melhor aquela leitura. Nós, quando estamos numa reunião festiva, nós somos extremamente barulhentos. Extremamente barulhentos. Basta você estar fora da festa e olhar de fora. E dentro desses grupos, porque vão se formando grupos, né? Ora alguém está com alguém, de repente se alguém está com outro, né? Ele vai se trocando. Mas é tudo muito gritado, é tudo muito falado alto. Pela necessidade que nós temos de dar a nossa opinião e às vezes mostrar a nossa inteligência, às vezes mostrar o nosso trabalho que nos trouxe até aquela posição. Só que todos também querem falar. Todos querem, às vezes, gritar. Quando a gente olha de fora e vê isso, às vezes eu fico parado olhando, interessado, assim, né? O que aquele ser está querendo se expressar, que ele precisa gritar para que seja ouvido. E às vezes não precisa gritar. Porque a tarefa pequena, a tarefa do silêncio, como Jesus disse, ela é muito mais importante, porque ela nos coloca na posição de humildes, não querendo se vangloriar, não querendo se exibir, não querendo ter a atenção das pessoas necessária. Quando a gente é discreto, as pessoas reparam, mais do que quando a gente é escandaloso. Porque quando a gente é escandaloso, a gente vira às vezes até chacota. Porque eu preciso ser um palhaço, eu preciso falar muito alto, eu preciso dominar a festa para ser visto. E essa reunião, a gente não pensa como se fosse um trabalho. Porque a gente acha que trabalho é aquela coisa do suor, né? É aquilo que a gente faz na vendinha, aquilo que a gente faz com o advogado, que
faz, que o lixeiro está ali trabalhando, acha que é isso. Não, isso também. Porque nós precisamos da força física também. Né? Dizem os médicos que o corpo não foi feito para ficar sentado. Ele está sempre se mexendo. E quando a gente não pode se mexer, como é difícil. A gente está lá entrevadinho numa cama, como é ruim. Porque a gente tem saudade daquele momento que estava ali na rua se mexendo, fazendo algo. Então, trabalhar não importa a proporção do que você pratica, do que você faz. Importa que você, que nem o trabalhador da última hora, está lá disponível para o trabalho. Lembra dessa passagem? Né? Que tinha uns trabalhadores na praça, o senhor estava fazendo a colheita da vinha, né, lá das uvas, e ele contratou alguns homens para fazer, tratou um preço, ofereceu esse valor, um valor X para eles trabalharem, e eles desde cedo estavam trabalhando. Lá pelas tantas ele começou a ver que ele não ia dar conta com aqueles homens de colher toda a uva naquele dia, e ele não podia deixar para o dia seguinte. Ele voltou, depois do almoço lá, tinha ainda alguns homens se oferecendo ao trabalho, e ele contratou aqueles homens. E até chegar aqueles últimos, né? Ele trabalhou da última hora. Aqueles que eram quase ao anoitecer, ele viu que precisava de mais alguns, voltou lá e contratou. Na hora de fazer o acerto, ele acertou igualitariamente a todos. Como se desse assim, te dar um denário, né? Um dinheiro para ti, que começou às 8, mas eu vou te dar um dinheiro, um denário, para você que começasse assim. E a gente fica assim, nossa, por nossa visão isso é injusto. Mas para a visão daquele que estava se oferecendo ao trabalho, ele não acuou, ele não fugiu, ele não queria não trabalhar, ele queria trabalhar, mas ele não teve oportunidade. Mas ele teve oportunidade na última hora. E ele estava disponível. Quantos de nós desistem na metade do dia? Porque acham que não vou render mais do que eu renderia em 8 horas. Às vezes não. Aquele pouco que você dá é o que tu tinhas que dar. E a oportunidade que você teve de ganhar aquele trabalho é a oportunidade de vida. Não é só porque eu quero, não, é porque eu insisto, porque eu estou presente. Na palestra anterior, não faz muito tempo, né? Foi esse ano? Não, foi ano passado. Nossa. Lá eu peguei exemplos, trouxe exemplos da coisa do. Eu vou repetir porque ele vem a cair. Porque a gente quer acertar. E o exemplo aquele que eu dei naquela vez era sobre o Thomas Edison. Aquele senhorzinho que acabou descobrindo da lâmpada. E que ele tentava e não conseguia descobrir. Mas qual era o mérito dele? A não desistência. Ele continuou fazendo tentativas. E após cada tentativa ele fazia novas observações. E ele não desistiu. Ele fez. Até perceber aonde ele estava desatento. Porque na hora que ele descobriu onde ele estava desatento, ele descobriu. Às vezes eu estou lá sentado na praça, esperando o convite do trabalho. Talvez eu pudesse estar atento a esperar até o último minuto. Porque para Deus nada é impossível. Ele até no último minuto ele resgata a gente. Ele nos mostra o caminho. E quando a gente está consciente, a gente percebe. Quando a gente está naquela festa barulhenta, falando alto, a gente não está consciente. Eu olho muito para essas conversas, porque eu digo assim, cara, que consciência que tem naquele momento, né? Eu adoro festa, adoro estar reunido com amigos, gosto de conversar, fazer um jantar, né, um aniversário, estou ali comemorando. Mas você tem que estar atento a aproveitar a oportunidade que lhe foi dada em qualquer lugar, mesmo às 5 da tarde, para ir trabalhar 1 hora. Porque não importa se é complexo, se é simples o trabalho. Experimenta tirar o piano da orquestra. Experimenta tirar o violino da orquestra. Não vai funcionar. Experimenta tirar uma corda do violão. Para o nosso ouvido já não dá mais. Né? Se a gente tivesse acostumado com uma corda a menos, a gente estava acostumado. E aquela corda, a gente que não entende de música,
música, quando falta aquele tom, a gente sabe que tem alguma coisa errada. Porque faltou uma forma. Então, as coisas são tão simples e ao mesmo tempo tão complexas que elas estão compostas de maneira que elas são sempre harmônicas. Sempre harmônicas. A planta do jardim, a bergamoteira, né? Ou mexerica, como se chama, ela dá frutos ao redor dela toda. Ela não dá só de um lado. E o sol não bate em todos os lados dela. O sol no inverno ele bate aqui e bate ali. Ele não bate aqui. Mas lá tem fruto também. Então aquele ramo, mesmo que não teve o sol, que é o que faz ela se desenvolver, ele aceitou a claridade para se produzir como fruto. Talvez quando a gente pegasse o inverno, né, que pega o sol norte, né, que pega bastante sol ao norte, né, aquele sol meio e faz aquela sombra no chão, né, porque no verão a sombra está mais na vertical, o sol está um pouquinho mais em cima. No inverno está um pouquinho mais deitado. E no inverno, se a gente a bergamota é de inverno, né, ou dá no verão. No verão dá no supermercado. Você colhe aquela fruta do lado norte e ao mesmo tempo colhe uma do lado sul. Abre as duas, tira 2 gomos da mesma posição e saboreia. E aí você vai entender que às vezes alguém é mais doce do que alguém que é um pouquinho mais ácido, mais azedo. Porque ele não teve o sol suficiente. E ela escolheu nascer daquele lado. Por quê? Porque ela estava naquele ramo e Deus determinou que você é desse lado do trabalho. Produza o que você pode produzir. Nós, homens, produzamos o que nós podemos produzir. Não importa o tamanho da tarefa, nós temos que trabalhar. E na lei do trabalho vai dizer assim, ok, você trabalha, mas você tem que respeitar o repouso. Nós entramos numa roda viva, que muitas vezes trabalhamos 10, 12 horas brincando. Assim. E ele diz, não, a gente tem que ver tempo o repouso. Ah, mas é porque eu adoro trabalhar. Não, eu sou um cara assim, eu adoro trabalhar. Mas do que eu estou fugindo para querer trabalhar tanto? Não que eu queira ficar com 6 horas de trabalho por dia, não. Porque ninguém de nós consegue ficar parado. Muitos de nós lutam por uma aposentadoria achando que ao se aposentar, vai fazer o quê? Pensa, tu não vai lavar louça, não vai usar uma vassoura, não vai cuidar do teu jardim, não vai pintar alguma coisa, não vai consertar algo você vai fazer. Vai lavar roupa, não sei. Porque a gente não consegue. Porque o corpo não é para ficar parado. E quem quiser ficar parado, tchau, está ficando doente. Não vai evoluir, vai adoecer. E a gente olha um velhinho ativo, é um velhinho ativo. E ele diz, é diferente o velho do idoso, porque ele é o idoso, não é o velho. É um adjetivo pejorativo. Põe aí embaixo. Mas muitos são velhos. E pior, muitos de 18 são velhos. Porque estão parados na frente de algo, pensando que o mundo é aquilo. Sem perceber, sem olhar de longe, ver que o mundo é muito grande. É muito grande. Lembra aquele dia quando eu sentou do rodapé? Eu estava lá discutindo o tamanho do rodapé e eu, louco para olhar para as estrelas, eu pensei assim, meu Deus, tão longe, tão grande, tão distante, nós estamos aqui discutindo a remimpoca da parafuseta. Ser maiorzinho, ser menorzinho, o mundo não existia naquele momento, só existia aquilo. E ao mesmo tempo que aquilo parecia ser uma perda de tempo, era uma obrigação minha cumprir aquela tarefa. Mas eu, por estar consciente, eu não me puni por estar consciente. Eu tentei observar qual a lição que eu levava. Mas eu não ia cutucar na pessoa e dizer assim, presta atenção qual a lição que você está levando. Deixa com ela. Cada um. Às vezes a gente tem a oportunidade de dizer assim, ei, presta atenção. Olha essa estrela, olha o planeta como é longe, as galáxias, meu Deus, que coisa distante. E nós aqui estamos discutindo. Só que muitas vezes nós estamos discutindo o que nós
nossos parceiros, da nossa família, brigando por coisas que não nos levarão a nada, mas a missão mesmo assim está presente. Deus dá a oportunidade de a gente se burilar. Ou a gente aceita, ou a gente aprende, ou a gente sofre, a gente escolhe. Na vez passada eu contei a história do homem lá da pedra, lembra? Ele optou, ficou 40 anos em tocar numa grande rocha em forma de uma concha. Viveu ali dentro, uma soalha grande, de folhas, ele viveu ali dentro. A opção dele foi a mendicância. Quantas vezes nós optamos por esse tipo de vida? Quantas vezes nós nos amarguramos e não percebemos? Joana de Ângeles chama muito a atenção da gente. Quando ela diz que o ser consciente, ele não se pune. Ou seja, se eu errei, mas eu tenho consciência, eu não me puno. Eu evoluo com essa experiência. Eu observo, eu faço que nem o Thomas Edison. Observo aonde eu estou desatento. O que essa informação quer me trazer? É difícil às vezes, porque a gente está tão externo e não consegue perceber os sentimentos da gente. Muitas vezes nós acordamos amargurados, mas caramba, sonhou com quem, né? Recém acordou, já está com o pé atravessado, como a gente diz, já está com o pé esquerdo, né? Mas o que houve? É a falta da consciência. Esse ser, nesse momento, não está consciente. Se ele tivesse consciente, ele ia primeiro avaliar. E ele diz, né, que tudo está na nossa consciência, porque quando a gente dá um passo errado, a gente sabe que deu errado. Quando a gente dá um passo certo, a gente sabe que deu certo. Quando a gente estende a mão a alguém, a gente sabe que estendeu. Não cobre nada de volta. Só estende. É melhor dar do que receber. Dai de graça, que de graça nós recebemos. Porque aquelas oportunidades, elas são de graça. Quantas e quantas vezes nós imaginamos, aspiramos, queremos coisas na nossa vida e elas não acontecem. Nunca. E às vezes acontece. Eu mentalizo e as coisas acabam acontecendo. Quando elas acontecem, de duas uma, né? Ou você está alinhado com aquilo e aí tu vai ter um resultado aqui, ou tu não vai ter um resultado, se você não está consciente. Então o trabalho, ele nos eleva no sentido que nos põe centrados a fazer aquilo. Ah, mas eu conheço pessoas que nem estão centradas, vão lá, trabalham, voltam, fazem aquela coisa mecânica, né? Vai, faz, tanto faz. Não dá muita atenção aos fatos. Eu tenho um pequeno escritório, o vento leva um grande quantidade de folhas, né? O escritório é pequeno, mas a quantidade de folhas é grande por aí. E claro, às vezes tu abre a porta e entra a folha. Mas para alguém perceber que a vassoura está ali, para fazer uma colaboração, para perceber, então às vezes um patrão, que deve ficar ruim, né? O patrão chega e põe lá na lista, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Não precisa. Se o ser está consciente, ele colabora. A casa não é dele, claro que ele trabalha ali. E a casa é dele. Há 8 horas, 10 horas, isso é dele. Usando. Na nossa casa, nós trabalhamos nas coisas da casa. Fora da casa. Quem mora no apartamento, as coisas dele. E se nós não estamos trabalhando lá fora, nós continuamos trabalhando. Porque sempre tem tarefa. E por quê? Porque as nossas mãos são sempre úteis para alguma coisa. É impossível alguém dizer que eu não presto. Aquele homem da pedra daquela história, que ficou vivendo lá 40 anos, ele optou por aquilo dizendo que eu sou coitadinho, né? Eu sofro, eu sou amargurado, eu não tenho condições de saúde para trabalhar fora, eu não tenho uma condição financeira melhor para pagar um estudo, cheio de desculpas. Mas ele optou por viver ali. Colheu o que nós colheremos no futuro, que é a morte. Morremos. Só que ele, como nós, estava sentado numa fortuna de joias e de
moedas que as pessoas foram dando e ele foi acumulando. Nós vamos ganhando essas coisas, vamos guardando, vamos acumulando, elas estão ali, só que não são joias e nem moedas de dinheiro. São as joias que moram nessa casa. E que estão ali e às vezes nós não estamos percebendo. Elas estão se acumulando, nós partimos e olha, cá para nós. Todos nós já vivemos a experiência, provavelmente, de algum amigo, de algum familiar que partiu. Por mais que quem partiu seja um cabra, seja cruel, seja aquela pessoa assim mais... Todo mundo nessa hora vai ver o lado melhor da pessoa. Mas ele é assim. Mas ele é assim. E a gente, quando termina, não vai ficar pensando que ele era ruim. Não, acabou ali. Mas a gente pensou no último momento que o lado bom que ele tem. Porque nós todos temos esse lado bom. E esse lado bom não se mostra presentemente. A gente mostra fazendo em silêncio, porque as pessoas observam. Eu sempre dizia para os meus alunos, eu dei aula na universidade, eu dizia para os alunos, não pensa que não tem alguém te olhando. Nós somos uma empresa desse tamanho, mas alguém está percebendo que essa aqui ela é boa para números. Ela está numa função de faxina, mas ela é boa de números. E aí um dia esse grupo precisa de uma decisão, quem é? Mas como? Porque alguém está te observando e sabe exatamente a tua qualidade, sabe também o teu defeito, aonde ele não deve te colocar. E a gente acha que não. A gente acha que tem que ser escandaloso, tem que se mostrar, tem que dizer, fui eu que fiz. Criança pequena, né? Fui eu que fiz, eu que cheguei primeiro, eu que te dei, eu, sempre eu. E não precisa, porque alguém está te observando. Pergunta para um pai. Muitos aqui são pais, outros estão começando essa vida de pai. Se ele não sabe as qualidades daquele filho. Claro que sim. Ele sabe que não pode largar aquele filho de coisas que não está preparado. E não é porque o pai não deu para ele essa preparação, é porque ele é um outro espírito. É outra caminhada. O pai vai fazer o possível, mas o filho fará o que quer. Nós, e vocês, vocês, com certeza, dos 15 em diante, aprontamos um monte. E os pais não queriam muito que a gente aprontasse. Os pais preocupados, né? Mas é mais natural. Mesmo que eles diziam, não, olha o que eu estou andando, olha o que eu estou fazendo, olha, não adianta. Ok? Naquele momento de rebeldia, a gente quer experimentar. Mas quando você está consciente e foi avisado, o teu passo é mais calculado. Se você atira assim, você vai, mas com precaução. Quem dos nossos pais nos disse não usa mentira? Quem? Quem ensinou mente? Quem? Alguém aprendeu isso do pai e da mãe? Não. Certeza que não. Eu posso olhar para o pai e para a mãe e saber que ele está mentindo. Ele está dizendo uma coisa que não é bem a verdade. Mas ele não ensina isso. E eu não vou ensinar para os meus filhos. É impossível. Isso também é um trabalho, porque é um trabalho mental que você faz, olhando para a produção desse resultado. Como você está trabalhando na empresa, fazendo alguma coisa para a produção daquele resultado naquela empresa. Mesmo que eu vá lá com a intenção de ficar um ano e depois sair, não tem problema. Que aquele ano você faça o melhor. Vou trazer de novo o exemplo do ano passado. Né? Que é diferente, né? Você esbarra às vezes no balcão e é uma encrenca assim, não tem para resolver, não tem saída e a pessoa vai ter que achar, te ajudar a achar. E muitos, não, vou fazer o possível para te ajudar. Né? A maior probabilidade é a gente se oferecer para ajudar. Mas não é o possível. Se a pessoa me disser, eu vou fazer o melhor, ela vai me surpreender. Mas eu vou fazer o melhor que eu posso te dar nesse momento em que eu vou achar a solução. E ele pode não achar a solução. Não achar o caminho. Porque o melhor dele naquele momento era até ali, talvez eu não vi onde é que estava a solução. Mas fazer o possível é menos. Fazer o possível é fazer o possível. O que eu posso, não, eu vou fazer o meu melhor. No trabalho do que a gente se envolve, eu vou fazer o meu melhor. Na educação do meu filho, que é um trabalho espiritual, de crescimento espiritual, eu vou dar o meu melhor. E eu posso
posso depois olhar assim, puxa, podia ter dado diferente. Eu cresci. Quando a gente cresce, a gente evolui de leão. A gente também está evoluindo. Aí diz, puxa, se fosse começar a educar de novo, eu mesmo digo em relação às minhas filhas, puxa, se eu começasse hoje de novo, ia ser diferente. Mas era o meu melhor naquela época. Hoje o meu melhor é melhor. Então, a gente não pode se punir. Por isso que ele diz que o ser consciente não se pune. Ele não se pune. Ele evoluiu porque ele tinha naquele momento. E a gente deve seguir assim. Né? Então, a gente sempre confunde às vezes. A gente acha que o trabalho tem que ser assim de meritocracia, aquela coisa lá no topo. E quando a gente olha a estrutura social atual, né, do mundo, o topo é só para alguns. Não cabe todo mundo lá. A pirâmide é assim, né? Lá embaixo nós estamos um grupo muito maior, lá em cima um grupo muito pequeno. Mas lá em cima, Deus está de olho. Diz, olha, tu tá aqui, estou te dando, mas vê o que tu estás fazendo com isso. Agora, se eu estou lá embaixo reclamando, ele está olhando para mim e diz assim, ó, te dei essa oportunidade, tu quer mais ou tu quer menos? Quantos que vieram lá de baixo conseguiram? Não precisa chegar lá em cima. Chega naquilo que te satisfaz, naquilo que te dá prazer, porque a gente confunde o sucesso, a conquista material com o prazer de salutar, aquilo que dá satisfação, que traz a felicidade. Porque ter sucesso não pressupõe que você vai ser feliz. Não é o suficiente ter sucesso para ser feliz. A felicidade requer mais. Ela requer mais consciência, ela requer mais dedicação, mais empenho na percepção. Por isso que quando muitas vezes a gente inicia o trabalho aqui, diz um momento de reflexão, para a gente pensar nessas saídas, pensar nessas opções, e não, porque acordei agora, eu nunca tinha percebido isso, daí cai a ficha. E a gente, nós velhinhos aí, sabemos disso. A gente acha que mais ou menos a gente sabe bastante coisa. Não é tudo, obviamente. Mas às vezes alguém te diz uma coisa e diz, putz, isso é verdade. Caramba, eu tive essa coisa aqui na minha mão a vida inteira. Eu tive aquela riqueza dentro da concha, né? Cheia de moedas e riqueza. A riqueza, e eu não percebia que eu tinha. Mas como é bom quando a gente enxerga, né? Eu tenho paciência mais. Tenho paciência. E o crescimento pelo amor, o crescimento pela bondade, aquilo que mexe assim, com aquele sentimento que a gente se sente feliz por dentro, como eu costumo dizer. É aquilo que a gente fica assim, que ação boa que eu fiz, né? Que bom, essa minha dedicação, esse meu empenho por aquilo valeu. Eu não preciso bater palma, né? Eu nem devo. Ele diz que nós, todos de alguma forma, somos evangelizadores, somos pregadores do Evangelho, mas que nós temos que trabalhar em silêncio. Não é o silêncio de não falar, é o silêncio de divulgar. Tem que divulgar. Para que divulgar? Alguém está te observando. Alguém sabe a tua potencialidade, porque a gente percebe as pessoas, elas têm a qualidade. E se tiverem alguns defeitos, como todos nós temos, também esse se torna Deus. Também ele se torna Deus. Então, o trabalho, ele não só importa o tamanho dele, mas ele, na lei de trabalho, o ensinamento da espiritualidade diz que os fortes trabalham para os fracos. Ou a gente se sente usado se eu tiver que trabalhar para alguém. Mas se alguém é fraco? Mas ele podia fazer alguma coisa? Sim, ele vai fazer o que ele puder. Não mais que aquilo, porque às vezes ele não tem nem a capacidade. E o fraco aí não é o fraco do músculo, é o fraco do espírito. Porque às vezes a pessoa não tem a visão. Ela é ingênua, ela não consegue. Ou você vai lá e ensina. E eu digo uma coisa, quando a gente ensina, é muito bom. Mas eu não treino a minha equipe, porque se eu treinar a minha equipe, quando ele está bom, ele vai e sai da empresa. Ótimo. Ótimo. Primeiro que ele saiu da minha mão. Com certeza, ele vai lembrar de mim. Segundo, ele me deu a oportunidade
oportunidade de plantar a semente naquele ser. Ele aceitou. Lembra do veneno? O veneno só é veneno se a gente tomar uma decisão. Eu vou beber. Aí é o veneno. Mas se ele estiver ali, não vai me atingir. Então, eu treino alguém, treina. Porque é a tua função. Deus te colocou aquele ser para ver se tu batia na tua consciência, se batia no teu amor, a oportunidade que te deu de tu ensinares a ele. E você renega. Eu conheço equipes, principalmente na área de construção civil, que não quer ensinar. Mas como que eu quero ensinar? Tu tens que ensinar. Tu vai escolher um fruto incrível. Porque se eu ensino alguém que fica 3 anos comigo, no mínimo 2 anos ele colaborou fortemente. Porque no primeiro ano ele ficou aprendendo. E ele me retribuiu. E se ele saiu com 1 ano preparado e foi embora, ele trabalhou para mim. Porque ele me fez ver que se ele saiu tão bom quanto eu queria que ele saísse, eu tenho que me melhorar. Se eu não me melhorar, eu fico. E ele vai. Alguém aqui gosta de andar na estrada de terra atrás da poeira, do carro da frente, atrás? Não, né? Ou tu deixa afastado ou tu passa. Ninguém quer comer o pó. E isso não é disputa, não é concorrência, porque na minha área, muitas vezes os próprios clientes dizem assim, pô, tu está ensinando essa turma e tu não tem receita, eles vão ser teus concorrentes? Não. Porque quando eu os encontro na rua, eles são gratificados com a oportunidade que eu também deu. Agora, olha Deus nos dando isso, olha o tamanho da diferença. Ele nos dando essas oportunidades. Nós olhando e agradecendo e aprendendo e aprendendo. E Ele ainda dá uma oportunidade maior do que nós damos para nós entre homens. Ele dá a oportunidade do que erraste, vou te dar outra chance. Na vida material a gente erra e às vezes não tem mais chance. A gente é dispensado, a gente é colocado na retaguarda, não serve mais. Né? E Deus está sempre errado, dá uma oportunidade. Tu lidaste com coisas pesadas, eu vou te dar uma nova oportunidade. E às vezes a pessoa não percebeu. Ela não era um ser consciente. Então ela não evoluiu nisso. Ela simplesmente se enfiou com a cabeça naquilo e se perdeu, e aí não tem retorno. Mas a oportunidade sempre dá. Sempre dá. Então, se nós temos que agradecer a alguém, primeiro a Deus, todas as oportunidades. Hoje, a oportunidade de estarmos aqui, sem aquele temporal daquela semana, né? Coisa boa, né? Um dia quente, pô, que bom, né? Com um calorzinho, daqui a pouco chega a minha estação. Que bom que nós estamos aqui, que no passado não tinha ar-condicionado, e que hoje tem, que tem a luz para gerar aquilo. Que oportunidade boa. Nós estamos aqui confortáveis, quando a gente vai sair lá, a gente vai sentir um calorzinho daquele. Mas que chance boa, que oportunidade. Então, quando a gente observa que o trabalho dos outros é uma oportunidade para nós, nós temos que perceber que também o nosso trabalho é uma oportunidade para o outro. Não só se ater ao trabalho material. Ele também nos coloca na lei do trabalho uma questão que diz assim, que o pai trabalha com o filho. E os pais sabem disso. Mas que na velhice, os filhos trabalham com os pais. Nós, como filhos, nem sempre reconhecemos. Que coisa. Alguns mesmo renegam. Eu até entendo que a gente foi adolescente, foi jovem também. A primeira coisa que a gente queria sair era sair de casa. Né? Que legal que tu precisa de independência, tu precisa sentir a dor da conta. E tu tem que sentir o prazer do salário. Tu tem que sentir o prazer de um dia sobrar dinheirinho para você comprar uma coisa que tu estava aspirando e talvez fosse uma comida diferente. Né? Conquista. Mas trabalhar para os pais, poucos filhos querem. Tanto é que a gente chega no fim da vida
judiaria, tudo junto. E o ensinamento espiritual diz que não. Os filhos não têm que jurar as coisas. Nós como filhos, não os nossos filhos, né? Os nossos filhos, se eles não quiserem ajudar, o problema é deles, né? Não posso eu assumir o problema de um outro ser. Ah, mas ele é teu filho, mas ele é um outro ser. É um outro espírito em evolução. E a gente mistura, porque é nosso filho, a gente... Não, ele está fazendo o melhor que pode por mim, às vezes. Então a gente como filho tem que ter essa noção, esse respeito, essa visão, né, de estar sempre observando. Quando ela abriu esse livro, eu disse assim, tu abre o livro e deixa aberto. Porque é impressionante, né? Porque aqui fala na profilaxia, na limpeza da tristeza. Como que a gente limpa? Como que a gente tira aquela nuvem que a gente não enxerga as coisas que estão disponíveis para a gente evoluir? Como que nós aceitamos a mentira tão facilmente? Porque eu torço para aquele time de futebol. Como? Está certo ou está errado? Gente, nós sabemos o que é certo. Nós sabemos que se alguém fica falando uma mentira todos os dias, ela passa a ser para nós uma verdade. Eu vou contar uma história aqui, rapidinho. É uma história que eu já contei aqui hoje umas 10 vezes, vou contar mais. Que é sobre a verdade e a mentira. Alguns já ouviram isso. Talvez os jovens ainda não tenham ouvido falar essa, mas talvez tenham lido, porque é uma historinha que fala pela internet. Ok? Então foi assim, eu estava passeando ali na Pedra Branca, perto do lago. Caminhando lá e estava lá. Duas figuras muito estranhas, eu me aproximei e ele tinha a verdade e a mentira caminhando juntos. Digo, que interessante, né? A verdade não era tão estranha, porque nós somos a verdade e a mentira juntos. Mas é interessante. Elas estavam andando juntas. E a mentira, num dia como hoje, narrando para a verdade. Olha que dia maravilhoso, 33 graus, né? 33 graus. Que não tinha uma nuvem, que céu lindo, tá, é verdade, cabeça baixa. A verdade está sempre desconfiada da mentira. Porque a verdade não é capaz de querer dobrar a mentira. Mas a mentira está sempre envenenando a verdade. Né? Engraçado, né? E aí, a verdade olhou, é verdade. Realmente concordo contigo. Hoje em dia está. Aí, estava na beira do lago ali, né? Aí chegou lá, a mentira saiu correndo na frente, porque a mentira é provocante. Ela está sempre na frente. A verdade é serena, porque é a verdade. Ela não precisa fazer esforço. A mentira é de grana, ela tem que estar toda hora achando uma saída. É verdade, não, a verdade é aquela. Siga. A mentira saiu correndo, botou os pezinhos na água ali do lago. Nossa, 33 graus, botou os pezinhos na água. Verdade, olha aqui. Olha que refrescante essa água. Molhou os pés, sentiu o que fazer. E aí, a verdade, foi chegando, ficou meio assim. Senta aqui do lado, tira o tênisinho, bota os pregando. A verdade chegou, molhou tudo o esforço. Realmente, estava fresquinha aquela água. Né? Imagina hoje esse calor, qualquer água ia ser bom. Aí tirou o sapatinho, botou os pés na água. Tira. Estou até te estranhando, porque é verdade. Mas a mentira é capaz de falar em nome da verdade. Parece mentira, mas é verdade. Ela sabe falar. E aí a verdade se convenceu, realmente. Aí como elas estavam mais no cantinho ali do lago, a mentira mais extravagante que a mentira tirou a roupa e tirou na água. A verdade ficou um pouco escandalizada, porque a verdade não é tão assim. Eu não gosto de fazer tanto escândalo. Porque a verdade é a verdade. A verdade é uma só. Ela não precisa fazer esse escândalo todo. É mentira. Se
que daí quando a gente molha a cabeça, parece um frescor geral, né? Ai, toma banho. Verdade, vem. Mergulha nessa água, essa água tá na... Vamos supor que a água estivesse bem limpinha, né? Não sabe como é que é a água do lago, né? Mas, tomar um belo banho, a mentira, né? E foi convenceu a verdade, tirou a roupa e tchum, você tira. E tomaram aquele banho. E aí ficaram amigas, começaram a conversar, e alegre e tal. E aí a verdade começou a dar umas mergulhos e tal, a mentira também. De repente a verdade mergulhou e a mentira saiu da. E olhou para a roupa e pegou a roupa da verdade e se vestiu. A mentira não é assim. Ela não se veste de verdade e a gente acredita. Quando a verdade saiu da água, procurou pela mentira, a mentira estava lá, já estava vestida. Não, calma aí, isso aí é minha roupa. Foi sair. Ela estava nua, né? A verdade, ele ficou meio, né, como a gente ainda voltou para dentro da água, né? E a mentira, vestida de verdade, saiu para a rua ali da Pedra Branca. Feliz da vida. E as pessoas olhando só, a verdade, andando aqui. Mas é mentira que está usando a verdade. Enfim, como estava a verdade, a roupa era da verdade, aqueles que viram começaram a acreditar. E a verdade chegou uma hora que ela não aguentou. Ela disse, não, a roupa é minha, eu não vou. Aí ele saiu, foi pegar a roupa, mas aquela roupa é da mentira. A verdade não se veste de mentira. Ela não se veste. O que ela fez? Saiu nua e crua, porque a verdade é nua e crua. E saiu em direção à mentira. As pessoas, nós, ao vermos a verdade nua, nos escandalizamos. Porque, a verdade nua e crua nos dói, mas nos ajuda. Para a gente pensar durante o resto da semana. Okay.